Será uma geração futura aí, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida do nosso pastor nessa noite, amém, igreja? Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, amado Pai, nós apresentamos o Teu Filho aqui no altar. Pai, que o Senhor venha usá-lo, Senhor, como tem usado tremendamente neste lugar. Que venha nos trazer uma palavra rema, revelada pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Usa o Teu servo, ó Pai. E nós que somos o Teu povo, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Leonardo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os amados irmãos a abrirem comigo as vossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Vamos estar meditando aí a partir do versículo 1. Deus é fiel, irmãos. Deus já confirmou a palavra durante o culto, pelos louvores. Deus é maravilhoso, amém? Deus está nesse lugar. Talvez, apesar de Deus ter usado ali, Deus usa cada um de um jeito, cada um de uma forma, amém? E alguns vão alcançar no individual, outros vão alcançar no coletivo, mas Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer, tá? Apesar do Senhor ter usado o Zé Eduardo, conversei nada com ele aqui acerca da palavra, apesar da gente morar no seu pai dele, mas não falei nada com ele, tá? Mas o mesmo Espírito que está em mim, está nele, está na igreja. Amém? Eu não costumo combinar louvores com grupos de louvor. Às vezes quando a gente pede um louvor, pronto. Mas assim, de passar a pauta do que vai ser, não. Deixa Deus trabalhar. Em nome de Jesus. A gente até prepara as escalas para os irmãos se prepararem, para poder oferecer o melhor para Deus. Mas normalmente aí o Espírito Santo, irmão, que vai conduzindo aí cada um dos irmãos nas suas oportunidades. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Queria pedir às criancinhas, dar uma segurada até a leitura da palavra. Após a leitura, eles podem se dirigir para essa linha, tá bom? Mas peço que todos ouçam a palavra do Senhor em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 7, que nos diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele está, a esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Podeis assentar, irmão, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda a nossa adoração. Eu quero iniciar, amados, essa palavra falando com os irmãos. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você já tem um compromisso com Jesus. Saiba que você, nós somos do Senhor. Não importa o que o mundo fale, não importa o que as pessoas queiram falar ao nosso respeito. Quem tem uma aliança com Jesus é de Deus. E se é de Deus, meu amado, Satanás não toca. Se é de Deus, não importa o que estão falando. Podem falar
mas nós temos uma aliança com o Senhor. Deus é maravilhoso, irmão. O apóstolo João, quando é inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa primeira carta, ele estava preparando a igreja para lidar com os falsos mestres, falsos profetas, que já no primeiro século estava falando contra a igreja, estava tentando confundir a igreja do Senhor. Parece que não é muito diferente do que vivemos hoje. Quantos falsos profetas, irmão? Quantas pessoas falando besteira e besteira, que às vezes até desanima de parar para querer ouvir a verdade. É tanta mistura, irmão, que às vezes é difícil. É difícil, irmão, querer parar até para ouvir. É verdade ou não é, irmão? Mas a palavra do Senhor, irmão, ela é pura, ela é eficaz e ela é acessível a cada um de nós. Não deixe os falsos mestres, não deixe os falsos profetas tirar a tua esperança, tirar aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Olha como o apóstolo João fala com a igreja: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. Observa, igreja, olha, povo de Deus, contemple o amor que o Pai tem para conosco. Esse amor, meu amado, é um amor incondicional. O homem muitas vezes ama por barganha, mas Deus não. Deus nos ama de modo incondicional. Aleluia. A Bíblia fala que Ele entregou a vida do teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra disso, igreja do Senhor. Lembre disso, povo de Deus. Veja o amor de Deus para com as nossas vidas. Se fôssemos olhar para dentro de nós mesmos, não é para o outro não, para nós mesmos. Eu lanço a pergunta, cada um responda no teu coração: qual de nós somos merecedores das bênçãos, da graça, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Nenhum de nós merecemos, irmãos. Mas o apóstolo João fala: vede, lembra, observa o que Cristo tem feito por nós. E olha o que Ele faz, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Pastor, o mundo é filho de Deus, o mundo é criação de Deus. Mas a Bíblia fala, João capítulo 1, que todos quanto recebem têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Tu é filho de Deus. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. Muita gente despreza isso. Tem pessoas que não dão valor, irmãos. Infelizmente, as pessoas só valorizam as coisas. As pessoas, no modo geral, tá, irmão? Não todos. Quando perdem. Muitas vezes, quando a pessoa tem algo, a pessoa não valoriza. Mas quando ela perde, ela lembra daquilo que ela tinha e hoje já não tem mais. Quer um exemplo? Temos vários e vários relatos de filhos que só valorizaram os pais depois que perderam. Pessoas que só valorizaram seus líderes depois que o Senhor os recolheu. Pessoas, amado, tende a não dar valor muitas vezes aquilo que tem. Mas guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Queira o mundo ou não,
em João 16:33, a passar pelas aflições. Mas a diferença, amado, que os filhos de Deus, mesmo no meio da luta, Deus está junto. Mesmo na fornalha, Deus está junto. Na cova de leões, Deus está junto. Se Deus permitir, até morre, como os muitos morreram no primeiro século. Mas Deus está junto. Alegra teu coração no nome de Jesus. Alegra o teu coração. Pastor, mas estou passando luta, estou passando prova, mas somos filhos de Deus. Ou será que só somos filhos de Deus no tempo da bonança? Na luta, amado, somos filhos de Deus também. Por isso, preste atenção. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ele quem? O Senhor. O mundo não nos conhece, irmãos. Eu quero falar algo sério aqui para os irmãos em nome de Jesus. Não esperem aplausos desse mundo. Não esperem a aprovação do mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo não conhece o nosso Deus. A Bíblia fala que para o mundo nós somos loucos. Aqueles que não conhecem a Deus, olha para você, olha para mim, nos chama de louco. Sabe por que nos chama de louco? Porque estamos dispostos, irmãos, como filhos de Deus, a fazer coisas que pessoas naturais não fazem, a ir a lugares que pessoas naturais não querem ir. E o mundo olha para você, para mim e fala: são loucos. Mas olha o que a Bíblia diz: o mundo não o conhece. Eles não sabem, amado, quem é o nosso Deus. E o que me chama a atenção aqui também, irmão, estamos vivendo dias a qual a Bíblia já nos adverte na carta aos Romanos para a gente não se conformar com esse mundo. Mas tem pessoas que são filhos de Deus, que para conseguir a aceitação de pessoas que estão lá no mundo, está começando a abrir mão de coisas que não é para abrir. Entenda uma coisa: o mundo não conhece o nosso Deus. Não está isento do julgamento, será cobrado da mesma forma. Mas nós que conhecemos a Deus, a cobrança é pior, meu amado. Não tem desculpa, porque somos do Senhor. Deus colocou uma responsabilidade sobre cada um de nós. Quem conhece Jesus aqui, irmão? Levanta a mão para o céu e começa a dar glória a Deus. Só quem já conhece, meu irmão, só quem já conhece. Quem sabe que Ele gosta de glória, aleluia. Levanta a mão para o céu, começa a dar glória para o nosso Deus. Glória, aleluia. Quem conhece a Deus, meu amado, tem atenção redobrada. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O que Ele está dizendo aqui, irmão? Seremos igual ao Senhor. Ainda não somos. Em que sentido? No sentido de glória. Nós ainda estamos, irmãos, no corpo corruptível. Estamos sujeitos às paixões desse mundo, às tentações desse mundo. Mas a Bíblia fala que tem um momento da história que seremos igual a Ele, igual a Jesus. Teremos os nossos corpos transformados, glorificados. Tem uma promessa, amado, para cada um de nós. E não é uma promessa corruptível, é uma promessa incorruptível. O que isso quer dizer? Ninguém pode mudar o que Deus estabeleceu para você e para mim.
Só quem crê que tem uma promessa, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Esperança, meu amado, a esperança de Cristo, a esperança, amado, de um corpo glorificado, a esperança de morar nos céus, ela deve estar dentro de cada um de nós que servimos ao Senhor. E quando servimos a Deus de verdade, irmãos, com o nosso coração nele, olha o que diz: purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Tem pessoas que às vezes se preocupam mais com a vida dos outros do que com a própria vida. Quem está entendendo aí, irmão? A salvação, meu amado, é individual. Eu não tenho poder de purificar o meu irmão. Eu posso interceder para Deus trabalhar na vida dele. Mas quem tem a esperança de morar no céu, quem tem a esperança de viver as promessas do Senhor, precisa purificar a si mesmo. E quando fala, amado, de purificar, é algo que muitos já não querem. Porque purificar, meu amado, a si mesmo dá trabalho. Purificar a si mesmo muitas vezes dói. Purificar a si mesmo muitas vezes envolve lágrimas. Purificar a si mesmo envolve renúncia, envolve dizer não para as próprias vontades. Purificar a si mesmo é falar para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui, tira o carrapicho que tem que ser tirado da minha vida. E tirar carrapicho, amado, dói. Purificar, tornar-se limpo. E o único que pode nos tornar limpo não são os pastores, não é o ministério de louvor, não é o profeta A, profeta B, não. O único que pode nos purificar verdadeiramente é Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas acreditando, irmão, que não dá mais para se purificar. O mundo está tão sujo, o mundo está tão contaminado com pecado, com essa imundícia. E alguém duvide: como que eu posso me manter puro nesse mundo caído? Como que eu posso me manter puro? Ó, a cada dia, mas isso se aplica a quem tem a esperança. Purifica-se a si mesmo. Irmãos, isso aqui é muito forte, irmão. Será que temos se purificado? Será que temos se preocupado com isso? Pastor, já levantei a mão, já aceitei Jesus, já batizei, já fui algumas vezes aí na frente receber oração. Por que que eu preciso me purificar? Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. O mundo pode estar sujo, mas a sujeira do mundo não deve entrar em nossas vidas. Tem gente já assustada aí: meu Deus, o que eu faço agora? Calma, calma, irmão. Aquele que purifica está presente nesse lugar. Quem pode levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus? Me vem à memória até um estudo aí que o nosso presbítero trouxe aqui uma vez na igreja,
a arte da garça. Quem lembra desse estudo? Que o presbítero Damasceno trouxe aqui uma vez. Que arte é essa, irmão? Já viu a garça? As pernas dela branquinhas, não é? Ela pousa em cima da lama, não é assim que ela faz? E sai com as pernas branquinhas. Ela pisa na lama, mas não suja as suas vestes. Estamos vivendo esse mundo aí, irmão. E o mundo jaz do maligno. Esse mundo está nas mãos dele. Essa purificação, irmão, ela precisa ser diária em nossas vidas. Precisamos se preocupar com a purificação das nossas vidas. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Está falando de Cristo, está falando de Jesus, está falando daquele que deu a vida por cada um de nós. E a Bíblia, amado, ela é enfática em dizer que o pecado não está nele, que aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Pastor, já tentei uma, duas, várias vezes e eu não consigo, não tenho força. Já tentei várias vezes, estou prestes a desistir de tudo. Eu não consigo me libertar dos vícios, não consigo me libertar dos pecados. Quem crê na palavra aqui, irmão? Levanta a mão para o céu, dá um glória a Deus. Olha o que a palavra diz. E bem sabeis, igreja, você sabe, eu sei, nós sabemos que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. Eu não sei se você crê, irmão. Eu vou ministrar para quem crê. Jesus quer tirar pecados do nosso meio, das nossas vidas. Vou falar pela fé, irmãos. Hoje, Jesus se manifestou para tirar os pecados. Você que não está conseguindo sozinho parar com a prática do pecado, Jesus quer te ajudar hoje. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você que me ouve, seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Toda prisão espiritual que tenha aprisionado a tua vida, te escravizando no pecado, seja quebrada hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Você que não sabe mais o que fazer para sair do pecado, fala, meu amado, no teu coração: Jesus, eu creio na tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor se manifestou para tirar os nossos pecados. Vamos lá, irmão. Eu já vi várias pessoas, já ouvi relatos, até fora da igreja, dizendo que conseguiu. Ele pode até parar com algumas práticas de vícios, só que o pecado muitas vezes não está relacionado só a vícios. Vamos entender pecado, irmão, como transgressão da lei, como tudo aquilo que não agrada a Deus. E o interessante é que a Bíblia fala que quem se manifestou para tirar o pecado não foi o pastor, não foi o homem, não foi o homem com o próprio braço, não. Quem se manifestou para tirar o pecado foi Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se Jesus não entrar, meu amado, nessa causa aí,
não vai adiantar nada. Se Jesus não entrar nessa causa, não vai adiantar nada. Às vezes já tentamos de várias maneiras, mas será que nós chamamos Jesus para nos ajudar? Eu desafio, meu amado, você que me ouve hoje, eu desafio. Foi falado aqui hoje, na palavra introdutória, que precisamos exercitar nossa fé, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Não tem libertação sem fé, não tem milagre de Deus sem fé. A fé, meu amado, é um meio que Deus vai usar para tirar o pecado das nossas vidas. Assim como Ele tirou da minha vida, Ele pode tirar também da tua vida hoje. Se você crer, comece a invocar o nome do Senhor. Você que não aguenta mais viver no pecado. Tem pessoas que não aguentam mais, já está até com vergonha, amado. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Quem precisar conversar comigo, com a pastora, os pastores da igreja, pode nos procurar. Mas tem um mistério aí, meu irmão, do Espírito Santo arde no meu coração para falar com a igreja. Peça ajuda para Ele. Peça ajuda para Ele. E a Bíblia fala de vários tipos de pecado. Existem pecados manifestos, visíveis aos olhos do homem, e existem pecados ocultos, ocultos do outro homem, que o nosso Deus, Ele contempla tudo. Não tem nada encoberto aos olhos do nosso Deus. E nessa noite eu creio que Jesus quer libertar, Jesus quer quebrar essas cadeias do pecado. Mas peça ajuda para Ele hoje, em nome de Jesus. 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Olha que interessante. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Pode estar há 300 anos dentro da igreja. Se vive na prática do pecado, conhecido como pecado de estimação, não o viu nem o conheceu. Pastor, o que eu faço então? Eu me enquadro nessa palavra. Tem coisas que nem a minha mulher sabe, nem meu esposo, meu marido sabe. Tem coisas que o senhor não sabe, o ministério não sabe. Mas Deus sabe, irmão. Tem uma saída para você hoje. Tem uma saída para você hoje. E essa saída está em Jesus. Para, meu amado, da prática do pecado. Pastor, não consigo me libertar, não consigo parar. Vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Seja livre pelo poder que há no nome de Jesus. É tempo de conhecer, amado, o nosso Cristo. E o apóstolo João está falando, não é com o mundo não, é com a igreja do Senhor. Essa palavra é para a igreja, irmãos. Essa palavra é para a igreja. Não viu e nem o conheceu. Quanta gente, amado. Estou julgando ninguém não, amém? Até porque o único que pode nos julgar é Cristo. E a Bíblia até fala, aquele que não tem pecado, que atire a pedra.
Amém? Não estou julgando. É uma reflexão. Tem pessoas que já estão há muito tempo na igreja, mas ainda não conhecem o Jesus que salva, liberta, cura e batiza com o Espírito Santo. É tempo de conhecer Ele. É tempo de conhecer Ele. Eu estou te chamando para conhecer o Jesus da Bíblia. O Jesus que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Esse Jesus de paz e amor que a mídia está anunciando é um Jesus falso. Ele é um Deus de paz, de amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Não tem, meu amado, causa que o nosso Deus não resolva. A pergunta é: será que eu quero conhecer Ele? Estou disposto a ouvir a palavra dEle? Estou disposto a viver aquilo que Ele estabeleceu? Tem gente achando por aí que pode servir a Cristo do jeito que está na cabeça, mas não é do teu jeito, não é do meu jeito, não. É do jeito que Ele estabeleceu. É tempo, meu amado, de conhecer Jesus. Pastor, como é que vai ser esse negócio aí? Estou há muito tempo na igreja. A Bíblia fala em João capítulo 14 de um discípulo que falou assim para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus responde: Filipe, não é o Filipe aqui não, viu? Lá, da época dele. Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Há quanto tempo Jesus tem falado nesse lugar, pelos homens e as mulheres de Deus, quem tem levantado nessa casa de oração. E talvez você ainda não conhece o Cristo que estamos anunciando e o Cristo que estamos pregando nesse lugar. É o Cristo que ama o pecador, mas abomina o pecado. É o Cristo que fala assim: meu filho, você não consegue, esforça-te que eu te ajudo. Tem ajuda do céu nesse lugar hoje, irmãos. Tem ajuda do céu nesse lugar hoje. Quer ajuda de Deus? Quer ajuda do Senhor? Quer ter experiências com Ele? Talvez há muito tempo você está ouvindo falar de Jesus, mas uma coisa, meu amado, é ouvir falar, outra coisa é conhecer Ele. Pastor, como que eu vou conhecer Ele? Se a Bíblia fala que 40 dias após ressuscitado, Ele subiu aos céus. Como que eu vou conhecer Ele? Ele se manifesta mais no nosso meio. Ele se manifesta na palavra. Ele tem prazer em se manifestar a cada um de nós. Mas será que eu estou disposto a ouvir o que Ele tem para me dizer? Por 7 vezes Ele fala, entre Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele continua falando, irmão. Será que eu quero ouvir o que Jesus tem para me dizer? Tem pessoas achando que Jesus veio como Papai Noel. Época de Natal, presente para lá, presente para cá. Ele é um Deus bom e maravilhoso. Se Ele quiser nos presentear, Ele nos presenteia sim. Mas a Bíblia fala, irmão, que Ele veio nesse mundo para desfazer as obras do
diabo. E às vezes, como falamos em desfazer as obras do diabo, estamos achando às vezes que as obras do diabo são manifestas somente lá fora. Essa dói, mas faz parte. Será que não tem marcas, obras que o adversário tem manifesto? Talvez por legalidade, talvez por pecado não confessado, talvez por pecado oculto, tem manifesto. Será que ele não tem manifestado a mão dele? Essa palavra, repita para a igreja. Essa palavra, amado, é para mim, é para os irmãos. Deus pode desfazer as obras do diabo. Quem quer conhecer Jesus aqui, irmãos? Pastor, eu conheço um pouquinho pela palavra, por experiências. Glória a Deus. Mas se a gente inclinar, amado, o nosso coração para Ele, aberto, com desejo de conhecer Ele, a Bíblia fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quer conhecer Jesus, amado? É tempo de se aproximar do Senhor. E como que eu me aproximo do Senhor? Vamos voltar no básico? Palavra, oração e consagração a Deus. Quer ter experiência com Deus? Busque ao Senhor, não com parcialidade, não por barganha, não, mas busque ao Senhor de todo o coração. Versículo 7. Já estou terminando. Outro dia eu continuo por causa do horário. Versículo 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane. Ninguém, nem homem, nem demônios, anjos, pastores, mestres, o homem que for, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E a Bíblia fala, amado, que os servos do Senhor, os filhos de Deus, são os justos que Deus tem guardado, amado, na terra. Mas olha que interessante: quem pratica a justiça é justo. E a justiça, amado, que está sendo dita aqui no texto sagrado, vai muito além do nosso ordenamento jurídico. Ele está falando do ordenamento de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando daquilo que Deus espera de cada um de nós. Não é pelo talento, não é pelo dom que nós reconhecemos o justo. Não. É pelo testemunho. É por aquele que pratica a justiça. É por aquele que faz a obra de Deus. Pelos frutos conhecereis a árvore. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: minha irmã, meu irmão, fomos chamados para ser justos. Amém, irmãos? Agora eu faço uma pergunta. Vou encerrar aqui, irmãos. Será que nós conseguimos se justificar nós mesmos? Como que um homem, que uma mulher pode ser feito justo se está no meio de um mundo corrupto, perverso, egoísta, mau, que não lembra de Deus? Como que se dá esse processo? Talvez você está há muito tempo na igreja e talvez a prática de justiça ainda não reflita a tua vida, tua conduta, teu testemunho,
através de Jesus, o Senhor está nos chamando hoje para mudarmos de rota, mudarmos de direção, mudarmos, amado, a rota. E mudar a rota, sabe o que significa? Conversão. Conversão, amado, vai além de levantar a mão e vir aqui à frente. Conversão é estar disposto a andar na contramão do mundo em direção a Deus. Conversão é falar assim: a minha carne quer pecar, mas eu agora sou nova criatura, eu agora sou filho. Amados, eu convido nessa noite, para você que me ouve, aqui dentro, onde você estiver, pelas mídias sociais, faça a prova do Senhor, invoque o nome dEle. Você que não aguenta mais do pecado na tua vida, você que não aguenta mais ser escravizado pelo pecado, Jesus quer te libertar. Fala para Jesus: me ajuda, faça a prova dele. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aceite, porque é através de Jesus que seremos libertos, é através de Jesus que seremos livres, é através de Jesus que seremos feitos justos, assim como Ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me ouve pelas redes sociais, Deus te abençoe. Se ainda não aceitou Jesus, aceite o nome de Jesus. E se um dia quiser estar conosco, estamos aqui no Arsenal São Gonçalo, tá? Culto terça, quinta e domingo. Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus.